Amigos, bem-vindos a mais um episódio onde a sabedoria antiga encontra o mundo moderno. Hoje vamos explorar como as profecias bíblicas se entrelaçam com os acontecimentos atuais, revelando os planos de Deus para a humanidade. Estamos vivendo os últimos dias, o que significa o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Quem são os 144 mil selados? Como podemos nos preparar para os dias de aflição que virão? Essas e outras perguntas serão respondidas neste estudo que vai abrir os seus olhos para a realidade espiritual. Então, não perca tempo. Clique no like e siga o canal para mais descobertas fascinantes. Apocalipse é o último livro da Bíblia que contém uma série de visões proféticas recebidas pelo apóstolo João quando estava exilado na ilha de Patmos. O nome Apocalipse vem do grego Apocalipsis, que significa revelação ou desvendamento. O livro de Apocalipse revela os acontecimentos futuros que antecedem a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. O livro de Apocalipse é dividido em 4 partes principais. A introdução, que apresenta o autor, o destinatário, o propósito e a saudação do livro. As 7 igrejas da Ásia Menor, que contém elogios, críticas, exortações e promessas para cada uma delas, de acordo com sua situação espiritual. As visões do céu e da terra, que mostram a soberania de Deus sobre a história, o conflito entre o bem e o mal, os juízos divinos sobre o mundo, a vitória final de Cristo e dos seus fiéis e a nova criação. A conclusão, que traz uma bênção, um aviso, um convite e uma doxologia. O livro de Apocalipse é um livro de esperança para os cristãos, pois revela que Deus tem o controle de tudo e que Ele cumprirá as suas promessas. O livro também é um livro de alerta para os incrédulos, pois mostram que eles enfrentarão a ira de Deus e o castigo eterno, se não se arrependerem e não aceitarem a salvação oferecida por Cristo, o Messias. O livro de Apocalipse é, portanto, um convite à fé, à obediência e à perseverança diante das tribulações e das tentações deste mundo. O capítulo 7 do livro de Apocalipse é uma continuação da visão dos 7 selos que começou no capítulo 6. Nestes capítulos, João vê 2 grupos distintos de pessoas: os 144 mil selados de Israel e a grande multidão de todas as nações. O primeiro grupo é formado por 140 mil servos de Deus, que são selados em suas testas com o selo de Deus vivo. Este selo é uma marca de proteção e pertença que os preserva dos juízos divinos que virão sobre a terra. O número 144 mil é simbólico, representando a totalidade do povo de Deus no Antigo Testamento. A lista das tribos, no entanto, não segue a ordem tradicional, mas tem algumas variações, como a substituição de Dan por Manassés e a inclusão de José em vez de Efraim. Essas variações podem indicar que o grupo não é composto apenas por judeus étnicos, mas também por gentios convertidos ao judaísmo ou ao cristianismo. O fato de que eles são selados antes do juízo mostra que eles são um remanescente fiel que testemunham de Deus em meio à apostasia e à perseguição. O segundo grupo é formado por uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Eles louvam a Deus e ao Cordeiro com vozes altas, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Eles são acompanhados pelos anjos, pelos anciãos e pelos 4 seres viventes. Adoram a Deus, dizendo: amém. Louvor, glória, soberania, ação de graças, honra, força seja ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Este grupo é identificado por um dos anciãos como os que saíram da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles são os mártires que deram a sua vida por causa da fé em Cristo e que agora desfrutam da sua presença e da sua provisão. Eles
não têm mais fome, nem sede, nem sofrem sobre o sol ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacenta e os conduz às fontes das águas da vida. E Deus enxuga toda a lágrima dos seus olhos. O capítulo 7 do livro de Apocalipse, portanto, revela o destino dos fiéis e dos infiéis no fim do tempo. Os fiéis são selados e protegidos por Deus e recebem a recompensa da salvação e da glória eterna. Os infiéis são deixados à mercê do juízo de Deus e sofrem a condenação e a ira eterna. O capítulo também mostra o cumprimento da promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão, pois a grande multidão é composta por pessoas de todas as nações que foram alcançadas pelo Evangelho da Graça. O capítulo assim encoraja os cristãos a permanecerem firmes na fé, a testemunharem de Cristo e a esperarem pela vinda gloriosa do Eterno. Quem são os 144 mil selados? Essa é uma questão que gera muita controvérsia entre os estudiosos da Bíblia. Eles não são mencionados no livro do Apocalipse como um grupo de servos de Deus que são protegidos dos juízos que caem sobre a terra durante a grande tribulação. Um período de 7 anos de angústia e sofrimento que antecede o reino milenar de Cristo. Eles são descritos como 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que são virgens que seguem o Cordeiro por onde quer que vá e que têm o seu nome e o nome do Pai escrito em suas testas. Existem diferentes interpretações sobre a identidade e o significado dos 144 mil selados. Alguns acreditam que eles são judeus literais, que se converteram a Cristo durante a grande tribulação e que serão usados por Deus para evangelizar as nações. Outros acreditam que eles são cristãos simbólicos, que representam a totalidade do povo de Deus, tanto judeus como gentios, que serão fiéis a Cristo em meio à perseguição e apostasia. O que sabemos com certeza é que os 144 mil selados são um exemplo de fidelidade, pureza e obediência a Deus, e que eles serão recompensados e honrados por Ele. Eles também nos lembram que Deus tem um plano para a história e que Ele cuida dos seus servos, mesmo nas horas mais difíceis. Eles nos inspiram a confiar em Deus e a seguir a Cristo e a esperar pela sua vingança gloriosa. Estamos vivendo os últimos dias? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, especialmente diante dos acontecimentos que vemos no mundo, como guerras, fomes, pestes, terremotos, violência, imoralidade sexual e falsos profetas. A Bíblia nos diz que essas são algumas das características dos últimos dias, a que precedem a volta de Jesus Cristo. Isto segundo Mateus 24, 3, 14. No entanto, a Bíblia também nos adverte que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda e que devemos estar sempre vigilantes e preparados. Isto segundo Mateus 24, 36 a 44. Um dos propósitos deste livro, ou do livro de Apocalipse, é revelar os planos de Deus para a humanidade, tanto para o presente como para o futuro. Deus não está alheio aos sofrimentos, às injustiças e às maldades que afligem o mundo. Ele tem um plano soberano e perfeito que visa restaurar a sua criação, julgar o pecado, recompensar os fiéis e glorificar o seu nome. Os planos de Deus para a humanidade são revelados por meio dos símbolos, números, cores, imagens e contrastes que expressam verdades espirituais e proféticos. Esses elementos não devem ser interpretados literalmente, mas simbolicamente. O livro de Apocalipse é um gênero chamado apocalíptico, que usa uma linguagem figurada e dramática para comunicar uma mensagem de esperança e consolação aos que sofrem perseguição e opressão. Os planos de Deus para a humanidade podem ser resumidos em 4 pontos principais. Deus é o Senhor da história
Ele governa sobre todas as coisas e nada foge ao seu controle. Ele conhece o fim desde o princípio e tem o poder de cumprir as suas promessas. Ele é digno de toda adoração, louvor e honra, pois é o Criador, o Redentor e o Juiz de toda a terra. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus que se fez homem, morreu na cruz pelos pecados do mundo, ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Salvador, o Messias, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o centro do livro de Apocalipse e o cumprimento de todas as profecias. Ele é o noivo da igreja e o leão da tribo de Judá, que venceu a morte e o diabo. Ele voltará em glória para buscar os céus e para julgar os vivos e os mortos. A igreja é o povo de Deus. Ela é formada por todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e que são selados pelo Espírito Santo. Ela é a noiva de Cristo que aguarda a sua vinda. Ela é a luz do mundo que testemunha do Evangelho da Graça. Ela é a comunidade dos santos que vivem amor, santidade e unidade. Ela é a igreja militante que enfrenta as perseguições, as tribulações e as tentações, mas que é guardada, sustentada e consolada por Deus. Ela é a igreja triunfante que participará da ressurreição, da glorificação e da celebração eterna com Deus. O mundo é o palco do conflito, é o lugar onde se desenrola o drama entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte. Ele é o lugar onde se manifestam os sinais dos tempos que anunciam a proximidade do fim. Ele é o lugar onde se desencadeiam os juízos de Deus que demonstram a sua justiça, a sua ira e a sua misericórdia. Ele é o lugar onde se oferecem a oportunidade de arrependimento, de fé e de salvação. Ele é o lugar onde se decide o destino eterno de cada uma das pessoas viventes, quer creiam, quer não. Estes são os planos de Deus para a humanidade, revelada no livro de Apocalipse. Eles nos mostram que Deus tem um propósito para cada um de nós e que Ele nos convida a fazer parte da sua história. Eles nos desafiam a escolher a quem servir, a quem seguir e a quem adorar. Eles nos encorajam a confiar em Deus e a esperar em Cristo e a viver pela fé. Eles nos inspiram a louvar a Deus, a amar a igreja e a proclamar o Evangelho de Deus. Eles nos preparam para o que está por vir e nos enchem de esperança e alegria. Que Deus, pela sua tamanha graça e misericórdia, possa abençoar tais conhecimentos que têm a ver com a tua vida futura e espiritual, para o bem ou para o mal. Quem servirás? Esta é a pergunta e nos despedimos na graça e no amor do Cristo, o ressurreto. E aguardamos a sua segunda vinda com toda a esperança e vivacidade na fé daquele que morreu e um dia ressurgiu para ser Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.